Após intervenção do governo catarinense, o Hospital Regional do Oeste amplia atendimentos e inaugura melhorias. Agricultura em pauta no Rio Grande do Sul. Produtores enfrentam dificuldades em quitar empréstimos de investimentos no campo. Delmet. No Paraná, exames balísticos ajudam no reconhecimento de crimes. Estado é o segundo com melhor desempenho do país. Serviços públicos tecnológicos. Paraná apresenta novidades no Smart City Expo e lança financiamento para ajudar startups. Buscas por sobreviventes continuam em Myanmar. Junta militar do país confirma mais de 2.000 mortes. Justiça francesa condena Marine Le Pen. Líder da extrema-direita deve pegar 4 anos de prisão e se torna inelegível por 5 anos. E ainda, reajuste nos medicamentos aprovado pelo governo entra em vigor e pode pesar até 5% no orçamento das famílias brasileiras. Essas e outras notícias a partir de agora no Pix News. Olá, sejam todos bem-vindos ao Pix News desta segunda-feira, 31 de março de 2025. Nós estamos ao vivo agora no horário de Brasília, 8h04. O Hospital Regional do Oeste, em Chapecó, ampliou o número de atendimentos após o governo do estado assumir a contratualização da unidade. O hospital registrou números expressivos de atendimentos e procedimentos em 2024. No período, foram realizados mais de 169 mil atendimentos ambulatoriais e 50 mil no pronto-socorro. Além disso, a unidade contabilizou mais de 105 mil exames de imagem e 650 mil exames laboratoriais. Com a nova contratualização com o Estado, o número de internações pelo Sistema Único de Saúde ultrapassou 21 mil, com mais de 10.700 cirurgias realizadas. O hospital também registrou quase 4 mil partos de cesarianas e contabiliza 695 cirurgias eletivas com internação neste ano. Nós assumimos o contrato do Hospital Regional do Oeste, que atende todo o Grande Oeste, são 130 municípios, em maio de 2024. Foi a orientação do governador Jorginho Melo de ajudar a população do Oeste a entregar mais saúde. E a partir dali nós implementamos várias ações em conjunto com o hospital, com os municípios e com as lideranças regionais da saúde. O que nós fizemos, né? Trouxemos o contrato, é um contrato de mais de 13 milhões ao mês, só de incentivos do Estado são 6 milhões fixos, né, fora o que é produzido, fora as portarias, e isso deu a possibilidade do hospital se reorganizar. A estrutura também foi ampliada. O hospital inaugurou 5 novos leitos de UTI pediátrica em 2024. Já em 2025, a unidade expandiu a capacidade com a abertura de 10 novos leitos de UTI adulto e a entrega da reforma de 10 leitos de UTI neonatal. Abrimos mais 10 leitos de UTI, que é uma das entregas hoje aqui, passando de 20 leitos para 30 leitos. Foi reformada a UTI neonatal para um ambiente mais humanizado, reformaram quartos, enfim, e hoje o governador vai liberar a tão esperada obra da revitalização da emergência, revitalização e ampliação da emergência do hospital, que é alvo de apontamento já há muitos anos, né? Assim, então, todas essas ações do Hospital Regional, elas trazem mais atendimento, nós aumentamos em 30% as cirurgias eletivas, aumentamos o giro de leito, né? Então, é uma economia com inteligência trazendo mais saúde para a população, não só de Chapecó, mas todo o Grande Oeste. Fundado em 1986, o Hospital Regional do Oeste é uma unidade de média e alta complexidade que atende 132 municípios, abrangendo uma população de aproximadamente 1,5 milhão de pessoas. O governo do Rio Grande do Sul realizou nesta segunda-feira uma reunião com representantes do agronegócio. O objetivo foi discutir os desafios do setor. O encontro é a continuidade das conversas iniciadas na semana passada, que elencaram as principais demandas do setor. A renegociação das dívidas dos produtores rurais, tema que foi pauta de reuniões do governador em Brasília, é uma das demandas das entidades. Também foi pauta da reunião um futuro mais resiliente para o agro do Rio Grande do Sul. Tem ficado especialmente angustiante para os nossos produtores, a situação das suas dívidas. Nós estamos fazendo uma série de reuniões, conversamos com as lideranças do agronegócio na semana passada. Eu estive em Brasília conversando também com a Confederação Nacional da Agricultura e com a Frente Parlamentar do Agronegócio.
buscando, né, trazermos aliados para as demandas do Rio Grande do Sul, e tive uma reunião também na semana passada, virtualmente, com o ministro Fernando Haddad, onde antecipei, além de discutir temas relacionados à questão do pagamento das dívidas do Estado e regime de recuperação fiscal, trouxe também, né, essa preocupação relacionada à dívida dos produtores rurais, que é importante mencionar. No Rio Grande do Sul tem uma situação especialíssima. Os dados que nós trouxemos na nossa apresentação comprovam isso, do próprio Ministério da Integração. Nenhum estado perdeu tanto economicamente ao longo das últimas décadas em relação a eventos climáticos como o Rio Grande do Sul. Na lista dos estados brasileiros, reconhecido pelo Ministério da Integração, nós estamos em primeiro lugar em perdas, com mais de 2 vezes as perdas do segundo colocado, do estado que é segundo colocado. Então, tem uma situação de eventos climáticos no Rio Grande do Sul que prejudicam a nossa produção agrícola, e que o enfrentamento que deve ser feito para o futuro, que é viabilizar a irrigação, depende também de oferta de crédito que os produtores não conseguem acessar porque estão também afogados em dívidas pela perda de produtividade recente. Então, a gente precisa endereçar uma solução para as dívidas recentes, alongar a partir de um refinanciamento, né, fala-se em securitização, ou o instrumento que for possível, alongar essas dívidas para, inclusive, demandar aos produtores que façam os investimentos necessários em irrigação. A Petrobras vai reduzir os preços do óleo diesel nas refinarias em 17 centavos por litro, uma queda de 4,6%. Com isso, o preço vai passar a ser, em média, de R$ 3,55 por litro. Este será o segundo ajuste anual no valor do diesel nas refinarias. Em janeiro, o preço subiu para R$ 3,72. De acordo com o IBGE, o preço do diesel acumulou alta de 5,36% nos 2 primeiros meses do ano nas bombas. Segundo a Petrobras, com este, o preço do diesel nas refinarias já caiu 20,9% desde dezembro de 2022. O preço do diesel afeta diretamente o custo do frete e tem repercussões em toda a economia, principalmente para a inflação de alimentos. O novo ajuste do diesel começa a valer a partir desta terça-feira, 1º de abril. Sobre a gasolina, ajustes nos preços não estão previstos pela estatal. Agora, mudando de assunto, o Paraná sediou na semana passada o Smart City Expo, uma série de iniciativas que atestam a posição de destaque no cenário nacional de inovação foram mostradas pelos órgãos estaduais no evento. Durante o evento, o governo do estado anunciou a criação do primeiro hub de GovTechs do estado. A Associação Parque Tecnológico de São José dos Campos foi homologada em chamada pública para estruturar, gerir e operar o ambiente que será instalado no Canal da Música em Curitiba. O investimento previsto é de R$15 milhões ao longo de 3 anos e a expectativa é que o hub comece a operar a partir de abril. O maior comprador do governo federal é o governo federal. No país é o governo federal. O maior comprador no estado é o governo do Paraná. E o maior comprador nos municípios são as prefeituras. Então isso tem um potencial enorme. Teve uma consultoria que fez um levantamento e a expectativa é que até 2034, 1 trilhão de oportunidades nós vamos ter em GovTechs. E é isso que nós queremos trazer para o Paraná. O Paraná ser referência também na geração, no fortalecimento das nossas GovTechs aqui no estado e, consequentemente, fortalecer a geração de emprego, desenvolver cada vez mais o nosso estado do Paraná. Na 6ª edição do evento, o estado do Paraná marcou presença com um estande destacando uma série de iniciativas que atestam a posição de destaque no cenário nacional de inovação. São desde soluções baseadas em inteligência artificial até iniciativas governamentais que impulsionam o desenvolvimento tecnológico paranaense, consolidando o estado como um ambiente de negócios diferenciado. Nós fizemos um conjunto de alterações legislativas para isso. O governador do estado determinou que os recursos de ciência e tecnologia pudessem financiar exclusivamente programas e projetos de ciência e tecnologia. Isso empoderou, nós saímos de 70 milhões para programas e projetos de ciência e tecnologia em 2019
para mais de 500 milhões executados no ano passado e outros 540 milhões programados para esse ano, justamente focado nisso, fazer com que haja um engajamento maior da ciência que o Paraná produz para resolver os problemas da sociedade paranaense. O Smart City Expo é considerado o segundo maior evento de cidades inteligentes do mundo. Nos 3 dias de evento foram mais de 120 expositores e 180 palestrantes, com público previsto de 200 mil pessoas. O foco aqui com o nosso projeto da Efeito Social é desenvolver soluções que aumentem o volume de recursos, principalmente de imposto de renda, que cheguem em projetos sociais, culturais, esportivos de todo o Brasil. Então, atualmente a gente está falando aí de mais de 70% dos projetos. Eles não acontecem porque não chegam recursos, mas na verdade recurso tem. Então o nosso papel também aqui é instruir, educar de alguma forma as pessoas e as empresas também que é possível sim destinar a parte do imposto. A startup ela tem uma solução voltada para o bem-estar físico e emocional. Nós atendemos a parte de corporações, organizações e um produto específico para a educação. É um setor que nós atendemos os professores, os demais colaboradores da educação. Nós usamos neurociência, tecnologia e gamificação para fazer as pessoas mudarem de hábitos. Então a gente quer incentivar que esse bem-estar venha a partir da adoção de hábitos mais saudáveis para a sua vida. Tanto o bem-estar quanto a prevenção. A EduBot ela trabalha especificamente na implementação de tecnologias dentro da escola, especialmente robótica, dentro de escolas de ensino regular, levando em consideração a questão da computação como componente curricular. Agora, toda a escola precisa levar isso para 100% dos seus alunos. A gente fornece a melhor e mais completa solução para fazer isso dentro da escola. A EduBot ela nasceu aqui em Cascavel, no oeste do Paraná, na região oeste do estado. A gente está hoje presente em 17 estados, mais Distrito Federal, em escolas nacionais, internacionais, bilíngues, redes, franquias grandes de escolas que usam o nosso material para levar a tecnologia na escola. São mais de 50 escolas privadas e mais de 150 escolas públicas. Hoje a gente já tem um material consolidado, presente no mercado, a partir de 4 anos de idade até o 9º ano do ensino fundamental, até 13 anos. A nossa meta aí dentro do programa de Inovador é expandir isso, descer um pouquinho mais, chegar nas crianças de 3 anos, levar em consideração que esses também são contemplados agora na computação, são necessários ser trabalhado esse componente com eles, sem uso de tela, tudo isso a gente cuida no nosso material para evitar esse problema. E a gente quer chegar no ensino médio, então a gente quer desenvolver um material para o ensino médio também, para ter um mercado maior aí para poder a gente levar a nossa solução. Pela primeira vez, um navio de cruzeiro fundeado na Baía de Paranaguá desembarcou passageiros diretamente na Ilha do Mel, no Paraná. A bordo do Scenic Eclipse, 206 turistas e 185 tripulantes, a maioria estrangeiros. O cruzeiro Scenic Eclipse chegou ao litoral do Paraná na última sexta-feira, trazendo passageiros do Canadá, Estados Unidos e Reino Unido. Os turistas foram levados até a Ilha do Mel por embarcações menores e participaram de passeios guiados. A movimentação na ilha foi monitorada por diferentes equipes de segurança. A Guarda Portuária atuou em conjunto com a Polícia Federal, enquanto a Polícia Militar e a Guarda Municipal reforçaram o patrulhamento. A fiscalização garantiu que o embarque e desembarque ocorressem dentro dos padrões estabelecidos para proteger a região e os visitantes. Os passageiros conheceram diferentes pontos da Ilha do Mel, incluindo trilhas, praias e atrativos como o Farol das Conchas e a Gruta das Encantadas. O último levantamento realizado pelo Instituto Semeia identificou que a Ilha do Mel foi o 6º parque natural estadual mais visitado no ano de 2023, ficando em primeiro, considerando apenas a região sul, com mais de 170 mil visitas. Agora uma pausa e você vai ver a seguir. Remédios ficam mais caros a partir desta segunda-feira. Aumento deve pesar no orçamento das famílias. Luta contra o tempo em Myanmar. Segundo o governo local, o terremoto deixou mais de 2.000 mortos. E ainda, Brasileirão começa e já tem time dispensando treinador. Os detalhes depois do intervalo, nós voltamos já. Eu rodo por todo o Brasil.
Mas quando a viagem é para Santa Catarina, eu fico muito mais tranquilo. Aqui, o governo está mexendo em tudo. Botando asfalto, sinalização, duplicando. É o tal do programa Estrada Boa, com mais de 50 obras e mais de 230 municípios. Segurança e infraestrutura. O caminho certo para Santa Catarina acelerar. Tudo é melhor no Comprão. O frescor do hortifruti é melhor no Comprão. A qualidade da carne é melhor no Comprão. Bebida pro churras é melhor no Comprão. Tudo é melhor no Comprão. O postinho da padaria é melhor no Comprão. Desconto no atacado é melhor no Comprão. Abastecer o seu negócio é melhor no Comprão. Tudo é melhor no Comprão. Tudo que você precisa, qualidade, economia, pagamento. É melhor no Comprão. Melhor preço é no Comprão. De volta com Pix News, agora 8h18. Foi publicado hoje no Diário Oficial o novo teto para reajuste de preços de remédios vendidos em farmácias e drogarias de todo o país. Com a publicação, as farmacêuticas poderão alterar os preços. O reajuste máximo permitido pelo governo federal é de 5,06%. Para definir os novos valores, o Conselho de Ministros da CIMED considera fatores como a inflação dos últimos 12 meses, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, a produtividade das indústrias farmacêuticas e os custos não refletidos na inflação, como o câmbio, a energia elétrica e a concorrência de mercado. Os reajustes foram classificados em 3 níveis. Para medicamentos com alta concorrência, o aumento máximo será de 5,06%. Para produtos com média concorrência, o limite será de 3,83%. Para os medicamentos com baixa ou nenhuma competição no mercado, a alta não poderá passar de 2,60%. Embora o aumento não seja automático, alguns consumidores já decidiram se prevenir. Seu Almir aproveitou para comprar os remédios antes do reajuste. Então, todos os anos, no mês dia 1º de abril, sobe o preço. E tudo sobe, né? Está difícil, hoje em dia está muito difícil no nosso Brasil, mas o que nós vamos fazer? Precisamos enfrentar e tocar a bola para frente. Não tem outro jeito, né? Já o Birajara ficou sabendo do aumento agora e, para não comprometer o orçamento do mês, preferiu não adiantar as compras. Não adianta muito fazer estoque, né? Uma hora eu vou ter que pagar o preço novo, né? Então, não sei, eu vou comprar o que eu puder agora, mas a gente tem que ter orçamento para outras coisas também, né? Não só para remédio. E quando tiver que comprar, vou ter que pagar o preço novo. O que vai se fazer, né? Afeta bastante, né? Porque eu e minha esposa, temos alguns medicamentos que são meio caros, né? Mas o que a gente vai fazer? Sem o medicamento não tem como viver, né? Então, a gente tem que apertar de um outro lado e para deixar sobrar para os remédios. E os serviços de emergência continuam as buscas pelas vítimas do terremoto de sexta-feira, que deixou mais de 2.000 mortos em Myanmar e também foi sentido em regiões da China e na Tailândia. Em meio a novos tremores secundários após o violento terremoto de sexta-feira, que matou pelo menos 2.065 pessoas em Myanmar, de acordo com a junta militar do país, moradores de Mandalay procuravam desesperadamente neste domingo por sobreviventes entre os escombros. Na cidade devastada pelo sismo de magnitude 7,7, prédios e pontes desabaram e estradas ficaram cheias de rachaduras. Por volta das 14 horas de domingo, no horário local, o Serviço Geológico dos Estados Unidos registrou um tremor secundário de magnitude 5,1, o que assustou moradores e fez com que os trabalhos de resgate fossem temporariamente paralisados. Apesar dos riscos, a busca por sobreviventes continua. Ainda há muitos lugares onde as equipes de resgate podem ajudar. Ainda existem muitos lugares que não foram checados. Ao lado do fosso, os escombros dos prédios desmoronados estão exatamente como estavam. Não sabemos se há pessoas presas sob os escombros. Muitos lugares ainda precisam de ajuda. Apesar da chegada gradual da ajuda internacional, o número de mortos pode aumentar ainda mais em um país onde a maioria da população vive ao longo da falha de Sagang, onde as placas indiana e eurasiana se encontram. A Organização Mundial da Saúde enviou com urgência quase 3 toneladas de suprimentos médicos para hospitais em Mandalay e na capital Naypyidaw, onde milhares de feridos são tratados.
A China enviou 82 equipes de resgate e prometeu quase 14 milhões de dólares em ajuda, enquanto a Cruz Vermelha lançou um apelo para arrecadar mais de 100 milhões de dólares. Do outro lado da fronteira, em Bangkok, onde o terremoto também foi fortemente sentido, a autoridade metropolitana da cidade informou no domingo que o número de mortos subiu para 18. Cerca de 30 pessoas ficaram feridas e quase 80 ainda estão desaparecidas, principalmente no canteiro de obras de um edifício de 30 andares que desabou com o tremor. Toda vez que vejo este prédio, sinto dor no coração, porque muitos colegas e amigos estão mortos sob ele. Eu sinto o mesmo que suas famílias. Cães de busca e resgate e drones térmicos foram enviados ao local para procurar sinais de vida nos escombros. As autoridades da cidade de Bangkok trabalham para enviar mais de 100 engenheiros para inspecionar a solidez dos edifícios, depois de receber mais de 2.000 relatos de danos. E na Espanha, 5 pessoas morreram e outras 4 ficaram gravemente feridas após uma explosão em uma mina de carvão que pertence à empresa Blue Solving, no norte do país. A mina fica na costa atlântica, na região de Deganha, nas Astúrias. A explosão inicial teria sido desencadeada por grisu, que é um gás que tem o metano como principal componente. A polícia judiciária investiga o acidente. A líder da extrema-direita francesa, Marine Le Pen, foi condenada a 4 anos de prisão e 5 de inelegibilidade. A ex-candidata à presidência foi considerada culpada por desvios de fundos. A decisão a impediria de se candidatar à eleição presidencial de 2027. Le Pen, de 56 anos, não seguirá para a prisão, já que o Tribunal Correncial de Paris permite que cumpra apenas 2 anos em regime domiciliar com uma tornozeleira eletrônica. A inelegibilidade é de aplicação imediata, mesmo em caso de recurso. A presidente do Tribunal Correcional de Paris informou que o objetivo é garantir que os representantes eleitos, como todos os cidadãos, não se beneficiem de um tratamento preferencial. Incluindo Le Pen, 9 figuras do partido dela, Reagrupamento Nacional, foram condenadas por um esquema em que se aproveitaram das despesas do Parlamento Europeu para empregar assistentes que estavam trabalhando para o partido. 12 assistentes também foram condenados por ocultação de crime, com o tribunal estimando que o esquema valia quase 3 milhões de euros, ou cerca de 18 milhões de reais. Le Pen, que já se candidatou 3 vezes à presidência, podia ter chances em 2027 quando o presidente Emmanuel Macron não puder concorrer novamente. Ela nega qualquer irregularidade. Cidadãos europeus serão obrigados a apresentar uma autorização eletrônica de viagem para entrar no Reino Unido a partir de quarta-feira, uma medida anunciada em 2023. A princípio, a permissão chamada ETA custa 10 libras, R$ 89 pela cotação atual, mas em breve será de 16 libras. A permissão será válida por 2 anos e pode ser obtida no aplicativo UK ETA ou no site do governo britânico gov.uk. Visitantes não europeus isentos de visto já precisavam realizar esse procedimento administrativo para entrar no país. De acordo com Londres, a autorização eletrônica britânica, semelhante a esta utilizada nos Estados Unidos, tem como objetivo fortalecer a segurança nas fronteiras. A medida afeta cidadãos de cerca de 30 países europeus, incluindo todos da União Europeia, exceto a Irlanda. A ETA vai permitir que visitantes permaneçam no Reino Unido por até 6 meses e entrem em solo britânico sem restrições por 2 anos, mas deverá ser renovada caso troquem de passaporte. Em janeiro, o procedimento de entrada no Reino Unido se tornou obrigatório para cidadãos de 50 países, incluindo Estados Unidos, Canadá e Austrália. Segundo o Ministério do Interior britânico, cerca de 1.100.000 ETAs foram emitidos até o final de 2024. O Reino Unido se desligou da União Europeia em 2020, em um processo que foi apelidado de Brexit.
O Papa Francisco pediu aos católicos que vivenciem a Quaresma como um tempo de cura, durante a 7ª oração do Ângelus no domingo. A oração do Ângelus neste domingo no Vaticano não contou com a presença do Papa Francisco mais uma vez. O pontífice ainda se recupera da internação de 38 dias no Hospital Gemelli, em Roma, onde foi tratar uma pneumonia bilateral que ameaçou a vida dele em 2 ocasiões. Mesmo ausente, o Papa pediu aos católicos que vivenciem a Quaresma como um tempo de cura, referindo-se ao período que antecede a Páscoa, o dia mais sagrado do calendário cristão, que este ano cai em 20 de abril. Na mensagem publicada pela Santa Sé, Francisco disse que ele mesmo vive isso, na alma e no corpo, acrescentando que a fragilidade e a doença são experiências que nos unem a todos, mas com maior razão somos irmãos na salvação que Cristo nos deu. Eu esperava ver o Papa, até porque ficaria satisfeito apenas em vê-lo, mesmo que ele não falasse, sabe? Então fiquei desapontado. Ele não está bem? Sou peregrina e estou feliz por estar hoje em Roma. Eu realmente gostaria que ele aparecesse, mas, no entanto, espero que o Papa esteja bem, porque ele é meu Papa, o nosso Papa. Francisco saiu do hospital no último domingo após a hospitalização mais longa durante o papado e agora deve continuar com a recuperação por pelo menos 2 meses, com fisioterapias e sem atividades públicas. Na sexta-feira, a Santa Sé informou que o Papa mostrava pequenas melhoras e progresso na capacidade de falar. E o fim de semana foi marcado pelo início do Campeonato Brasileiro 2025. Vinícius Pacheco chega por aqui para nos informar sobre a primeira rodada do Brasileirão. Boa noite, Vini, bem-vindo. E aí, alguma surpresa nessa primeira rodada? Boa noite, Andréia. Boa noite a todos que nos acompanham. Sem muitas surpresas nessa primeira rodada, que iniciou neste sábado e termina hoje. E a gente vai conferir agora como ficaram os resultados do primeiro dia desse campeonato brasileiro que ocorreu no sábado. A gente vai conferir aí que o Juventude já começou o campeonato com vitória 2-0 em cima do Vitória da Bahia. O Grêmio também venceu por 2-1 o Atlético Mineiro. O Cruzeiro venceu por 2-1 o Mirassol, com direito ainda defesa de pênalti do Cássio. O Fortaleza venceu por 2-0 o Fluminense. O São Paulo, um jogo ruim demais, ficou no 0-0 com o Sport de Recife e o Flamengo ficou no 1-1 com o Internacional, jogando no Maracanã. No domingo, tivemos Palmeiras e Botafogo, também uma partida amarga de se assistir, ficou no 0-0. Bahia e Corinthians ficou no 1-1, com direito ao Corinthians fazer o gol já nos acréscimos, Corinthians com time reserva. E o Vasco da Gama venceu de virada jogando em casa, venceu o Santos por 2-1. E hoje ainda temos partido, o campeonato continua. Bragantino e Ceará estão jogando neste momento. Ceará 2-1. Ceará tá de quanto, André? 2-0. 2-0, então, o Ceará vencendo nesse momento aí, jogando fora de casa o Ceará e vencendo o Bragantino. Com isso a gente vai conferir a tabela sem esse resultado do Ceará e Bragantino ainda. Então quem vai liderando o campeonato nesse momento são quem venceu e teve mais saldos de gol, que é o Fortaleza, com 3 pontos, seguido do Juventude, Vasco da Gama, Cruzeiro e o Grêmio, ambos com 3 pontos. Corinthians, Flamengo, Internacional, Bahia e São Paulo vêm logo na sequência, todos eles com ponto. Na segunda parte da tabela, temos aí também a sequência dos times que empataram, o Sport de Recife, Botafogo e o Palmeiras. Os times que perderam seguem aí na sequência zeradinhos, o Ceará, Bragantino, Atlético Mineiro, Santos, Mirassol e o Fluminense. E falando em Fluminense, o técnico do Fluminense já foi demitido e a partir desse momento o Mano Menezes está demitido do Campeonato Brasileiro, não faz mais parte do tricolor carioca. O técnico que foi demitido após as más atuação, um baixo desempenho do time do Fluminense e, para acrescentar, ainda no próprio sábado, durante a derrota, teve uma discussão com o experiente zagueiro
do Fluminense, que foi para o vestiário e acabou também culminando na demissão do Mano Menezes. Além disso, uma notícia ruim também para os torcedores do Internacional. Isso porque o goleiro Sérgio Rocher sofreu uma lesão na mão após esse lance aí. Ele, com a disputa com o atacante Juninho, sofreu uma lesão na mão e ontem mesmo teve que fazer uma cirurgia na mão esquerda. O Internacional não divulgou ainda o tempo que ele vai ficar fora. O que se sabe é que ele vai ficar pelo menos um bom tempo aí afastado dos gramados. Ele que já vinha de lesão, não jogou o Campeonato Gaúcho, foi ausência durante o campeonato, mas agora novamente volta para o departamento médico. Outra informação também, você que assistiu o Campeonato Brasileiro nesta primeira rodada deve ter percebido algumas mudanças. E a principal a se destacar aqui é a situação da nova regra dos goleiros com a bola parada. A partir de agora, os árbitros vão fazer a contagem de 8 segundos. Caso o goleiro permaneça, o juiz vai fazer a contagem ali que deve ser visível para todo mundo. Caso o goleiro permaneça com a bola na mão, vai ser marcado o escanteio. Isso é uma mudança na regra que ia começar a valer a partir do Mundial de Clubes, mas a CBF achou interessante adiantar essa regra até para os clubes que vão participar do Mundial já estejam atentos a esse novo regramento. Além disso, você deve ter percebido também alguma mudança nos laterais, nas cobranças laterais e também escanteio. A partir de agora não vai ter mais aquela de gandula esconder bola. Vão ficar 15 bolas disponíveis ao redor do campo, paradas em cima do cone. Em algumas situações, por exemplo, do Grêmio Atlético Mineiro, já deu para ver que o jogo ficou mais ágil por situações como essa. Já vai estar ali disponível para o jogo acontecer e parar um pouco mais, o jogo ser mais ágil, né? E não parar com aquelas situações de cera, tanto do goleiro quanto dos gandulas. Mas na prática, agora falando dos goleiros, a gente teve algumas situações onde os goleiros ficaram, por exemplo, no Botafogo, ficaram com 21 segundos com a bola parada e não foi marcado nada. Mas a gente acredita, é claro, que é só uma questão de se normalizar e nas próximas rodadas talvez a gente já vai começar a perceber isso. Marcações de escanteio, porque o goleiro está fazendo aquela cera. O próprio goleiro do Flamengo, por exemplo, costuma fazer muita cera, fica 30, 40 segundos com a bola. E para quem gosta de futebol, se perde bastante. Com relação à média de tempo com bola parada, nesta primeira rodada, ficou em torno de 39% a 61%. Então é um número bom, né? Foi 59 minutos com a bola rodando. A FIFA sempre pede em torno de 60 minutos. Então a gente vai ver aí, tomara que seja um ritmo melhor, né? Isso, quem ganha é quem gosta de futebol, gosta de assistir, quem ganha é o futebol brasileiro com isso. É verdade. Muito obrigada então, Vini, por hoje é só. Muito obrigado, a gente volta na sequência trazendo mais resultados e nessa semana, amanhã e também na quarta-feira já tem rodadas da Sul-Americana e da Libertadores. Opa, aguardamos então. Aguardamos. Até a próxima. E no Paraná, o uso do Sistema Nacional de Análise Balística, que cruza dados de projéteis coletados em cenas de crime, identifica armas usadas em delitos. O estado é o segundo do país nesse tipo de análise. O trabalho dos peritos começa na cena do crime, onde os vestígios balísticos são coletados e registrados. Depois, no laboratório, são analisados e comparados com o banco de dados do SINAB, que é o Sistema Nacional de Análise Balística. Desde 2022, a Polícia Científica do Paraná aumentou o número de compatibilidades identificadas, passando de 70 matches no primeiro ano para 383 em 2024. Em 2025, foram 52 novos registros. Então a gente pega um caso como um homicídio, recolhe os vestígios que são no local, recolhe vestígios que estão na necrópsia, né? E vem para o microscópio e analisa para saber a quantidade de armas que estão envolvidas naquele homicídio. Depois que determinou a quantidade de armas, a gente insere uma amostra de cada arma no Banco Nacional de Perfis Balísticos. Lá ele vai rodar com imagens de outros vestígios, né? Imagens de
padrões coletados de armas de fogo do país e local. O Paraná ocupa a 4ª posição em volume de amostras inseridas no sistema, com quase 5 mil registros, ficando atrás de Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Espírito Santo. Esse trabalho ajuda a elucidar crimes ao estabelecer conexões entre diferentes ocorrências. Antes do sistema existir, a gente ficava muito mais limitado, porque esses confrontos eles eram requisitados apenas com base naquelas informações de investigação. Então, depois de implementado o sistema, a gente começou a fazer correlações de crimes que, no primeiro momento, não haviam sido correlacionados na fase de identificação. Então, nós passamos a provocar a Polícia Civil informando sobre essas correlações aí de crimes através dos elementos balísticos e armas de fogo. O cruzamento de informações já revelou conexões com crimes cometidos em outros estados, como Santa Catarina, São Paulo, Minas Gerais e Pará. O Sistema Nacional de Análise Balística, coordenado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, permite identificar armas de fogo por meio das marcas deixadas nos projéteis e cartuchos. O Paraná tem uma infraestrutura bastante moderna com relação a isso. Recebemos investimentos aí por parte da Secretaria de Segurança para aquisição de novos comparadores balísticos. Temos também, foram feitas aquisições de tanques de coleta de padrão, então hoje todas as nossas unidades contam com esses tanques de coleta, o que facilita bastante no tempo para que esses projéteis possam serem inseridos no sistema. Ainda com relação ao SINAB, o primeiro match do Brasil foi um match aqui do Paraná, então a gente tem essa estatística e atualmente já estamos com 634 matches. Então a expectativa é que esse ano a gente atinja em torno de 1.000 matches, E o Pix News de hoje fica por aqui. A íntegra desta edição e também as reportagens você pode rever no nosso novo canal no YouTube. É só procurar por Pix News HD. Curta e compartilhe os nossos conteúdos. Mais notícias também no nosso site, é só acessar pixtv.com.br. Muito obrigada pela companhia. Na sequência, aqui na Pix TV, tem CinePix. E a gente se encontra amanhã. Até lá. Pix TV, 6 anos conectando você ao melhor conteúdo todo dia.